dia, bem-vindos a mais uma edição de Olhar de Lince. O meu nome é Filipe Carvalho, como sempre estou acompanhado por Pedro Cabrita e por Pedro Filipe. Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Eu queria começar com a notícia de que os juízes do Tribunal Constitucional decidiram que a proposta de lei em relação às 40 horas semanais já foi aprovada, com 7 votos a favor, 6 contra. Este diploma vai indicar que as horas de trabalho semanais passam de 35 para 40 horas por semana e reduz os dias de férias para 22 dias por ano. Pedro Cabrita, queria começar por ti. Esta proposta que agora o Tribunal Constitucional decidiu a favor, em que medida é que vai alterar o processo de funcionamento da função pública? Bem, primeiro, mais uma medida polémica e mais uma grande confusão, porque, pelo que pude ver e verificar, o Tribunal Constitucional fez uma interpretação da medida do Governo, uma interpretação diferente daquela que o Governo tinha implementado, estabelecido. Porque o Governo queria que fosse mesmo obrigatória a questão das 40 horas, ou seja, o funcionário público tem que fazer 40 horas mesmo que esteja a olhar para a janela, portanto, e o Tribunal Constitucional veio fazer uma interpretação de que o Governo queria dizer, isto até parece um bocado confuso, que pode ir até às 40 horas, ou seja, não é obrigatório que seja 40 horas. E, em caso de convenção entre os trabalhadores e a entidade... Pode chegar às 50 Estado, horas também. Pode chegar, ou pode voltar aos 35 horas. Exatamente. Ou seja, há aqui uma indecisão, não é? Eu não percebo o que é que aconteceu. Uma margem de 35-50, de repente. Eu acho que o objetivo que o Governo teve ao implementar esta medida foi poupar nas horas extraordinárias. Acho que basicamente foi isso. Só que escolheu uma justificação que é a convergência com as entidades privadas, com o mercado privado. E eu acho que não faz qualquer tipo de sentido, porque lá está, no mercado, nas entidades privadas, não há o estabelecimento de regras fixas. Essas regras são fixadas entre os trabalhadores e a entidade patronal ou em termos de contrato individual. Neste caso aqui, eu até me farto de rir um bocadinho ao estar a ler aquilo que o Tribunal Constitucional disse e o que o Governo também disse, porque parece uma enorme confusão e não consigo perceber muito bem qual é que é o objetivo aqui do Tribunal Constitucional, até porque o resultado foi 7-6 e o Presidente do Tribunal Constitucional até foi um dos que votou contra. Há aqui só uma questão que tu referiste, que é uma decisão polémica, mas curiosamente os juízes do Palácio Raton, quando tomaram esta decisão, indicaram também no acórdão que não constituía uma medida inesperada. Pedro Filipe, é inesperada ou realmente há aqui uma grande indecisão que deixa tudo um bocadinho pendurado? Não sendo uma medida inesperada, era previsível adivinhar que mais tarde ou mais cedo ela seria tomada e a prova é que é uma medida tão no limbo que dá este resultado no próprio Tribunal Constitucional, 7-6, isto foi um derby muito disputadinho e que podia ter dado para qualquer lado e, como o Pedro disse, foi a penaltis. Deu para um lado que ninguém sabe bem até se ganhou, se perdeu, afinal dá 35, 50, ficou ali aqui num limbo. Eu por acaso, contrariamente ao que também seria de esperar, e isto é capaz de soar inesperado, eu sou a favor desta medida. Eu acho que o funcionalismo público, de facto, tem especificidades e que se podem traduzir em diferenças a nível contratual uma ou outra, que eu consigo prever, mas a duração média do tempo de trabalho semanal ser diferente da que vem prevista normalmente para o contrato de trabalho, que são as 40 horas semanais, não me parece que seja uma delas. Por isso eu não há esta equiparação, que foi a justificação que o Governo deu, se é verdade ou não, se é para cortar... Mas isso é uma hipocrisia, porque não é isso que depois está concretizado. Porque, repara, no mercado laboral privado não acontece isso. Não acontece isto em 90% não está estabelecido. Não está estabelecido. Isso é o que está no Código de Trabalho. São 8 horas por dia, 5 vezes por semana. Mas depois, muito bem, como disseste, é específico mediante o tipo de trabalho, o trabalhador e a atividade. Claro que sim, e aqui o Governo está a implementar quase uma espécie de regra rígida das 40 horas de trabalho, não está a fazer uma convergência com o setor privado. Está a fazer uma convergência com a norma supletiva do Código de Trabalho. Então fazia até 40 horas, não fazia, tem que ser 40 horas quase. O funcionário público tem que estar ali 40 horas semanais, nem que esteja a olhar para o computador. Eu acho que isso é o que vai aumentar a produtividade. São aquelas falhas legislativas, mas o que eu acho que aqui o princípio de base subjacente, acho que está correto. Mas é que não foi esse, o problema é isso, é que aquilo é uma hipocrisia. Foi esse que disseram que era. Disseram que era, mas não é o que é. Então estás tu a interpretar o que não, o Tribunal Constitucional também teve outra interpretação. Cada português pode ter uma interpretação diferente. Então 10 milhões de portugueses e 10 milhões de interpretações. A minha interpretação, que é coincidente com a do Governo, ou pelo menos com aquela que o Governo diz que é a dele, que agora sabemos que tu achas que não, a mim faz-me sentido.
a equiparação. Diga uma coisa, várias autarquias também se preparam-se para manter as 35 horas semanais, já que o acordo no Tribunal Constitucional deixou em aberto também a negociação com os sindicatos, ou seja, as próprias autarquias, juntamente com os sindicatos de trabalhadores da administração local, podem não cumprir aquilo que está referenciado no acórdão. Por exemplo, Vila Flor e Alcácer do Sal já estão garantidas que vão manter a manutenção das 35 horas. Esta subjetividade de quem decide o quê, quando e como, parece-me um bocadinho vago para aquilo que o Tribunal Constitucional decidiu. Não, mas é isso mesmo, ou seja, eu não tem que haver uma imperatividade das 40 horas. Ninguém é obrigado. Para quê, então? Porque o teto máximo eram as 35. Então, E a partir das 35 mas não vamos lá ver uma coisa. Eu acho que faz sentido. A mudança legislativa não é para ir até às 40 horas. Aí eu estava de acordo contigo. Não foi isso a medida que o Governo implementou. A mudança que o Governo implementou é que, a partir de agora, o regime de norma será às 40 horas. Sim, e depois cada autarquia, cada região Claro, autónoma... mas é assim que deve ser. Não, mas eu concordo contigo, mas não foi essa a base da medida que o Governo quis implementar e que foi o Tribunal Constitucional. Isso foi uma interpretação que o Tribunal Constitucional fez para, digamos assim, ajudar o Governo a que a medida não fosse ridícula. Foi essa parte que está aí a falhar. Foi uma decisão política? Não foi... Não, sabes qual é que é o problema? É que eu começo a achar, e cada vez tenho mais certeza disto, que as medidas do Governo são feitas em cima do joelho. E já por várias vezes tem sido provado isso, quando em conferências de imprensa dizem X e depois no dia a seguir dizem Y. Eu acho que, não sei, há alguém ali que faz as coisas assim um bocadinho em cima de joelho e depois teve que vir o Tribunal Constitucional dar uma ajuda para não haver mais um chumbo, senão era mais uma grande confusão, lá vinha mais um chumbo do Tribunal Constitucional, e mesmo assim, mudando e levando a medida do Governo a ser um bocadinho mais razoável, mesmo assim foi 7-6. Isto é o quê? Isto é um Governo de quê? Há aqui uma certa indecisão por parte dos juízes do Palácio Raton. Não há uma indecisão. Há uma confusão. Há uma divisão. Sim, uma divisão. Há uma divisão de ideias, mas isto quer dizer, é normal que exija, é um órgão coletivo e por isso é que são tantos e por isso é que isto está previsto. Uma norma ganhar com uma aprovação de 7-6 não lhe tira legitimidade. Não, o que tira é uma norma ter que ser interpretada pelo Tribunal Constitucional para ser um bocadinho mais razoável e poder passar no crivo. Isso é que não faz qualquer tipo de Mas sentido. isso também é uma das coisas que está prevista. Ou seja, se uma norma é passível de ser vista como constitucional, então é dessa forma que se é aplicada, não é? São os princípios de direito. Passando também para outro tema da atualidade, queria falar com vocês também o caso que se pode chamar um bocadinho, lá está, inesperado, que se passa no Futebol Clube do Porto neste momento. Perdeu em Coimbra 1-0, o que aumentou ainda mais a contestação ao treinador Paulo Fonseca. Há muito tempo que não se via uma recepção do Futebol Clube do Porto ao Estádio do Dragão com assobios, insultos, até mesmo lançamento de petardos e de very lights. É uma situação um pouco insólita e que tem provocado várias reações de vários lados. Pinto da Costa, por exemplo, continua aparentemente a confiar no seu treinador, apareceu publicamente com ele. Também já deu a indicação de que a SAD e as próprias claques estarão a apoiar o treinador no próximo jogo, mas, verdade seja dita, há muito tempo que não se via um Porto tão disfuncional como se vê agora e um treinador tão contestado, se calhar, como Paulo Fonseca. Pedro Filipe. Eu não acho nada disso e nem sequer percebo toda esta surpresa e tudo isto. A única coisa que verdadeiramente surpreendente... Hoje está tudo normal, não há problema nenhum, né? Isto é uma maravilha. Estou zen. Espetacular. Estou muito zen. A única coisa aqui surpreendente é a derrota do Porto. O Porto já não perdia há muito tempo. Mas vamos pensar, a época passada e na época anterior, quem é que passou a meio do campeonato à frente? Foi o Benfica. A época passada, quando chegámos ao último terço do campeonato, o Benfica estava à frente por 5 pontos. E há 2 épocas também. E também se falava em crise de Porto e em fim de ciclo e em tudo. E depois como é que acabaram essas 2 épocas? Eu acho que temos de ter que esperar. Sério, há uma euforia da parte sportinguista. Espero que estejas enganado. Eu também espero que esteja enganado, porque eu sou benfiquista, mas há uma euforia sportinguista que eu acho que é perceptível. De 7º lugar para 1º lugar, há aqui um salto muito grande. Normal. A época do Benfica, em termos posicionais, está a ser exatamente igual às últimas 2. Só esperemos que não acabe como O acabou. Benfica está a 2 pontos, teve a 5. Mas então porquê a contestação que Paulo Fonseca tem sofrido? Relembro, por exemplo, que ele já colocou o lugar à disposição. Porque a equipa está... Só aqui uma questão. Colocar o lugar à disposição no Futebol Clube do Porto, ainda antes de terminar esta parte de jogos de inverno, não é normal. Não é, mas a equipa está a jogar um futebol que está longe de ser bom e, sobretudo, na Champions está a fazer uma Liga dos Campeões que é absolutamente miserável.
E aí sim o Porto está a falhar completamente. A Liga dos Campeões que o Porto está a fazer está a ser baixo. O Porto muito provavelmente não fica na Europa, fica arredado da Europa. E essa está a ser a grande diferença em relação aos outros anos. Mas o Vítor Pereira também era muito contestado. Então a gente se esquece disso. O Vítor Pereira era contestadíssimo, ninguém gostava de Vítor Pereira no Porto. Eu li crónicas de Miguel Sousa Tavares a falar de Vítor Pereira como eu não falo do meu pior inimigo. Mas qual é o problema do Porto nesta altura, Pedro Cabrita? É a tática, é o treinador, é a falta de ânimo, é o quê? É falta de sorte? Primeiro, acho que tem acontecido, a pouco e pouco, tem acontecido uma coisa, e eu acho que este ano está provavelmente no pico dessa situação, que é a questão da continuidade ou não do Presidente Pinto da Costa e aqueles problemas de saúde que ele teve recentemente e que já tinha tido anteriormente, mas que agora agravaram-se um pouco, tem começado a abrir o problema da sucessão. E eu acho que quando isso acontecer, provavelmente o Porto vai ter uma crise forte, porque é impossível e será impossível substituir o Presidente Pinto da Costa em todas as suas qualidades e defeitos. Mas aí eu concordo contigo. E eu acho que principalmente, eu acho que esse é o principal problema. Eu acho que o Porto está sem rumo, e não é só dentro de campo. Também porque é se não fora de vejamos, o Porto tem 6 a 8 jogadores da sua espinha dorsal a terminarem o contrato esta temporada, sendo que alguns já manifestaram várias vezes que queriam sair. Sim. Isso não acontecia em temporadas passadas. O Presidente Pinto da Costa, pelo menos ao que parece, está um pouco arredado do dia-a-dia do Futebol Clube do Porto devido aos seus problemas de saúde. Eu acho que reside aí o problema. Provavelmente há uma série de pessoas que estão a seguir a Pinto da Costa e que andam ali um bocadinho na luta pela sucessão. Poderá haver, isso que referiste muito bem, uma luta interna dentro do Porto que poderá também estar a provocar estes problemas dentro de campo? Pode ser isso. Não sei se essas coisas se transmitem assim para os jogadores. Pode ser uma das versões. Eu acho que é mais plausível pensarmos nesta. Dos 3 melhores jogadores que o Porto tinha na época passada, só fica um. Foi Jackson Martínez. Os outros 2 foram vendidos por muito bom preço, 70 milhões de euros. Mas não foram encontrado ninguém com as mesmas capacidades. Fartaram-se de gastar dinheiro em jogadores que supostamente iriam substituir. Eu lembro-me que os internacionais mexicanos, um custou 10 milhões e outro custou 12. Foram contratações caríssimas. Não é isso? É o que se pergunta agora a Paulo Fonseca, onde é que está Quintero, onde é que estão Reis. E depois não estão. Mas não há um substituto. Licá não é Rames Martínez. Queria relevar um problema que também gostava de comentar, que é o facto de eu sentir-me envergonhado, seja qual for o clube, existir aquele tipo de contestações, como eu vi, com forças de segurança a serem também alvo de não digo de atentados, mas violência. Quer dizer, para mim aquilo não faz qualquer tipo de sentido. Quer dizer, o Porto tem uma derrota pela primeira vez no campeonato e nós estamos ali a assistir. Quem ligasse a televisão e que não fosse de português pensava que estava a ver um golpe de Estado ou que estava a ver aqui uma manifestação tipo Egito em Portugal. Aquilo é um bocadinho exagerado. É de um país que não é um país que pertence à União Europeia, um país desenvolvido. Não consigo perceber. Não acaba por acontecer em qualquer clube. Quando há uma contestação forte em relação ao treinador ou aos jogadores, isto acaba por acontecer em qualquer clube, seja em Portugal ou seja lá fora. Sim, claro que sim. Embora eu acho que no Porto as claques têm uma força muito maior, quer interna, quer externamente. São parte integrante do clube, são quase... Os Non Name Boys têm uma música que diz que são o braço armado do clube, mas verdadeiramente lá os Super Dragões é que têm essa função. Acho que o que está a acontecer ao Porto, se verificar, eu digo que é prematuro ainda para augurarmos já tudo isto e toda esta morte do Porto, mas se verificar, e o problema que terão a nível de segurança com os Super Dragões é um princípio básico, que é quando crias um monstro, mais tarde ou mais cedo, vais ter que vira-se contra aí. Olha, eu até tenho outra teoria, tenho pensado que é até que ponto é que provavelmente não foi o Presidente Pinto da Costa a dizer aos Super Dragões para contestarem a equipa, para que eles tenham medo e que nos próximos jogos isto não é assim tão descabido. Não, isso é nada descabido, isso é o célebre Bobby Tareco da contra-informação. A telefonar ao presidente do Super Dragões e dizer, façam aí qualquer coisa espampanante, que é para este treinador ainda novato, ter um bocadinho mais, ficar assustado e dar ali com uma ali na equipa. Portanto, acho que não é todo descabido que isso possa ter sido e que possa ter vindo de cima para baixo. Bom, e passamos agora ao minuto livre da autoria do Filipe Carvalho. Em julho deste ano, as declarações de Cristina Espírito Santo, que passo a citar, passar de férias na comporta era como brincar aos pobrezinhos, incendiaram as plataformas sociais com queixas, injúrias e afirmações de que a senhora estava a desprezar as pessoas com mais dificuldades.
Então o que pensar da seguinte situação? Um hotel na África do Sul permite que os seus hóspedes tenham a experiência de viverem como pessoas pobres, dormindo em bairros de lata improvisados a relembrar as favelas do Brasil. Isto podia, só por si, ser redutor e também discriminatório. Ter uma experiência de uma vida, como é referido no site do hotel, para se viver com alguém que se calhar não tem dinheiro para ter uma casa melhor ou comida para dar aos filhos, parece um bocadinho ilógico. Mas a brincadeira não termina aqui. Apesar da experiência ser única, como dizem no site, as casas que são feitas com o mesmo material que existem nas favelas, de onde as foram buscar, possuem curiosamente um sistema de aquecimento, acesso à internet, luz e água. Ora, vamos brincar aos pobres, mas pobres QB. Se calhar seria um bom destino de viagem para Cristina Espírito Santo. Ou então é apenas uma brincadeira de muito mau gosto. Esta foi mais uma edição de Olhar de Lince. Já sabem que se quiserem enviar sugestões de temas, podem sempre fazê-lo para o nosso e-mail, olhardelince.fm@gmail.com. Este programa vai ainda repetir na quinta-feira, da parte da manhã e também da parte da tarde. Da minha parte, Filipe Carvalho, da parte do Pedro Cabrita e do Pedro Filipe, tenham o resto de um bom dia.